Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje é dia de Giro de Notícias, hoje dia 5 de abril de 2019. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje o tema aqui é Maracanã. O governo do Rio, aí, no último dia 18 de março, anunciou que o estado do Rio de Janeiro estava suspendendo o contrato do consórcio Maracanã para administrar o Maracanã, ou seja, é muito Maracanã, mas sendo bem simples. Tem um vídeo aqui em cima que tá aparecendo aqui no card que vai explicar tudo isso aí pra você, falar sobre o rompimento e, na época, qual que era o negócio que foi anunciado pelo Wilson Witzel, né, o governador do estado do Rio de Janeiro. De que o consórcio teria 30 dias para entregar o Maracanã de volta ao estado. E aí, nesses 30 dias, o governo iria utilizar para ouvir propostas e definir como seria feita a administração do Maracanã daqui para frente. Nesse período, chegaram algumas propostas, né? Uma proposta individual do Fluminense para administrar sozinho o Maracanã. Chegou uma proposta da Bravo Live, que é uma empresa que administra até o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e que é muito ligada a shows e etc. Também chegou uma proposta do Vasco, que na verdade era uma administração conjunta entre os 4 clubes maiores do Rio de Janeiro e com participação do governo do estado, entrando com dinheiro do estado nisso, que é algo condenado aí por boa parte da população. E também chegou uma proposta que foi a vencedora do processo, uma proposta de união entre Flamengo e Fluminense para administrar o estádio, e aí o governo decidiu que seria uma administração pelos próximos 180 dias, né, 6 meses, mas com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses depois. Resumindo, deve ser entre 6 meses e 1 ano, até que o governo tenha esses 6 meses ou esse 1 ano de tempo para poder ouvir propostas para decidir quem irá administrar o Maracanã nos próximos 35 anos. Sobre a proposta do Fluminense e do Flamengo, né, a proposta vencedora, e agora os dois clubes administrarão em conjunto o estádio do Maracanã, não foram divulgados muitos detalhes do contrato, né? A gente sabe que a proposta foi apresentada ontem, a data limite, né? Ontem, pra quem tá assistindo isso, no dia 5, ou seja, ontem, dia 4, quinta-feira, foi apresentado ali na data limite, e que os valores, pelo menos de despesas, a gente já tem meio que uma noção. Segundo a reportagem do Globoesporte.com, Flamengo e Fluminense assumiriam as despesas do estádio, que dá cerca de 2 milhões de reais por mês, e também assumiriam ali um pagamento de um aluguel, né, pro governo do estado do Rio de Janeiro, que é cerca de 166 mil reais por mês. Porém, algo que é lucrativo para os clubes, eles vão ficar com 10% ou no mínimo 64 mil reais por mês do Tour Maracanã, né? Que é aquele tour que você faz lá por dentro, conhece tudo, vestiário, etc. Os clubes vão ficar com 10% dessa receita, mas o valor mínimo ali que eles ficam é de 64 mil. Então, isso pelo menos abate ali uma parte do aluguel. Os dois presidentes, né, dos clubes, Rodolfo Landim do Flamengo e Pedro Abad do Fluminense, eles se reuniram, tiveram uma reunião para decidir antes como seria formulada essa proposta, e quando acabou essa reunião, a notícia que se tinha era de que não haveria consenso. Por quê? Porque o Flamengo, assim, é consenso entre Flamengo e Fluminense, e isso eu acho que é consenso entre a torcida também, de que dentro dessa administração, né, como é a administração em conjunto, vem o bolo da despesa vem junto e o bolo da receita vem junto para ser dividido, vem um bolo, né, não é jogo a jogo, etc. Então, assim, é consenso de que o Flamengo tem levado muito mais público ao estádio, tem gerado muito mais receita, e de que ele deveria ficar com uma parte maior das receitas, obviamente, já que, como eu falei, tem sido o grande produtor de receita. Porém, há algumas pessoas, isso aí não é notícia, não é informação, é uma tendência ali avaliada, de que por isso, além de uma parte maior das receitas, o Flamengo também queria ser meio que uma liderança dentro do Maracanã e comandar mais algumas coisas. E é isso que até então tinha havido a cisão. Só que, como eles apresentaram uma proposta em conjunto, não se sabe ali muito quem que abriu mão. A minha análise sobre isso, né, com base nos números que a gente não tem, com a pouca informação, passa por duas coisas. Primeiro, esse cálculo de público e de geração de receita, né, com a divisão das receitas, pra mim ele tem que ser um cálculo mensalmente, tem que ser um cálculo mensal. Ele tem que ser todo mês feito, e aí, ó, vamos fechar o mês aqui, ó, arrecadou tanto, vamos ver a porcentagem de público de cada um e faz essa divisão com uma parcela mínima para cada um, obviamente, porque é uma parceria. Por exemplo, você coloca ali um mínimo de 30%, né, da receita para cada clube ali,
e faz o cálculo com base no público, na geração de receita por jogo, enfim, algum tipo de coisa assim. Que aí, por exemplo, se tem um mês em que o Flamengo joga 1 ou 2 jogos no máximo do Brasileirão em casa, um jogo ali de 30 mil pessoas, e o Fluminense joga 4 jogos e ainda joga um mata-mata de Sul-Americana e Copa do Brasil no mesmo mês, né? Algo que é possível ali pra agosto, por aí. Então, assim, a possibilidade do Fluminense colocar um público maior do que o Flamengo, dar uma receita maior do que o Flamengo naquele mês é grande. Então, assim, esse cálculo precisa ser feito mensalmente. E outra é que é importantíssimo que o Fluminense sempre se posicione muito forte ali, não necessariamente forte de combativo, mas forte de ter o posicionamento, porque para que ele não seja o primo pobre, já é o primo pobre em relação às finanças hoje, mas que não seja o primo pobre dessa relação, que abaixa a cabeça sempre que houver alguma coisa. É uma parceria, e na parceria os dois estão igualitários ali, né? Eu fico um pouco tranquilo em relação a isso, porque mesmo que comece a relação com o Fluminense abaixando a cabeça pra tudo, etc., como tem o processo de eleição aí já provavelmente pro mês de maio, quem entrar, caso o Fluminense esteja realmente abaixando a cabeça pro Flamengo, vai saber que a torcida não vai tolerar isso. Talvez seja um dos principais motes aí da campanha, seja justamente essa discussão caso o Fluminense esteja abaixando a cabeça pro Flamengo. Então, pelo menos daqui a um mês, 2 meses mais ou menos, já com um novo presidente, o Fluminense tenha uma segunda chance. Bem, é fato de que o futebol, né, mudou e etc, e de que o Maracanã hoje ele não se sustenta só com o futebol. Você quer ter certeza disso? Veja a entrevista, leia, né, a entrevista que o Jornal Extra fez com o presidente da FERJ, Rubens Lopes, em que ele diz claramente de que a FERJ não tem interesse em explorar o Maracanã, porque a FERJ é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ela só poderia administrar o Maracanã, não, ela poderia pegar, tem dinheiro pra isso, tem muito dinheiro na FERJ, ela poderia assumir o Maracanã e fazer aluguéis pontuais aos clubes, etc, e até de repente colocar jogos menores lá no Maracanã pra clubes do interior, enfim, fazer uns negócios maneiros, mas ela não quer, sabe por quê? Porque não dá lucro, Maracanã com futebol só não dá lucro, e é por isso que na parceria, no anúncio da parceria, na última quinta-feira, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ali junto com o Pedro Abad, esse é difícil de falar rápido, Pedro Abad, né? Junto com o Abad, na entrevista eles falaram de que haverá shows, tem o plano para que haja shows também no Maracanã, apesar da prioridade ser o futebol, mas terá shows ali, porque não vai se sustentar somente com futebol o Maracanã, como a gente falei aqui, só as despesas mensais do estádio é 2 milhões de reais. Já em relação aos rivais, né, os rivais vão poder utilizar o estádio, Flamengo e Fluminense vai virar ali o San Siro, né, o San Siro lá da Itália, né, dividido por Milan e Internazionale, vai fechar e ninguém mais vai poder jogar? Não é nada disso. Maracanã, o Fluminense e o Flamengo não compraram o Maracanã. O Maracanã continua sendo do estado, está sublocado para Flamengo e Fluminense, e na própria entrevista do lançamento da proposta, né, nessa última quinta-feira, nessa mesma entrevista, foi falado de que o Flamengo e o Fluminense não estão restringindo outros clubes de jogar, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que o consórcio Maracanã fazia. Olha só, a gente está assumindo aqui lucros e despesas do estádio, então para você jogar aqui, como você não vai assumir despesas mensais do estádio, você paga um aluguel. Esse é o normal. E então vai se manter praticamente a mesma coisa. O Vasco veio, o Botafogo não tá nem aí porque o Engenhão comporta clássico. O Engenhão talvez o Botafogo fizesse uso do Engenhão, precisasse fazer uso do Maracanã, né, largar o Engenhão numa possível final de Libertadores, porque tinha ali um limite de 40 mil lugares a menos, o Engenhão às vezes não pode colocar 40 mil, enfim, teria só esse problema, mas agora a final da Libertadores é jogo único, e é o Botafogo, dificilmente vai chegar na final da Libertadores, então ele não tá nem aí pra esse lance. Já o Vasco, assim, eu não vou gastar nem muito tempo aqui comentando sobre o Vasco, não, porque o Alexandre Campelo, o presidente do Vasco, cedeu entrevista ontem, na última quinta-feira, no mesmo dia, cedeu entrevista dizendo que era muito estranho, que o Maracanã é do povo, de que Flamengo e Fluminense não podem ficar com o Maracanã só pra eles, etc, mas enfim, e disse que vai à justiça para conseguir os seus direitos, aquela mesma justiça que ele ignorou solenemente na final da Taça Guanabara e colocou um monte de torcedores, criança de colo que tava correndo, ele botou isso tudo em
risco na final da Taça Guanabara porque ele ignorou a mesma justiça que ele vai recorrer agora. Então, assim, eu prefiro ignorar neste primeiro ponto o que o Campelo fala, né? O que ele fala, pra mim, hoje não se escreve. Perguntas importantes para serem respondidas já nas próximas semanas, já. Afinal de contas, daqui a mais ou menos 15 dias, o Fluminense já está junto com o Flamengo na administração do Maracanã. Vamos lá, as perguntas importantes. Esse contrato, ele precisa ser dissecado. Será que o Fluminense vai ser primo pobre em relação financeira, mas também vai ser relação de primo pobre e de abaixar a cabeça na administração? Os clubes ficarão 6 meses ou 1 ano ali na administração do estádio, né? Flamengo e Fluminense. Nesse período, será que o Vasco vai aprender a abaixar a cabeça de que o lado sul é de quem está administrando o estádio? Será que agora haverá algum tipo de personalização? Porque o contrato não é definitivo, né? Seria por 6 meses ou 1 ano. Talvez haja alguma personalização do Fluminense e do Flamengo ali para cada um dos seus lados, alguma coisa, pelo menos um adesivo ali diferente, alguma coisa assim, né? Já que são eles que estão administrando o estádio. Será que vai haver personalização? E por último e mais importante, será que o fluxo de caixa do Fluminense, com aquelas despesas exorbitantes de aluguel do Maracanã antes, prejuízo atrás de prejuízo, será que isso finalmente vai acabar a partir de agora, com esse novo modelo de gestão? Tomara. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!